Olá a todos, nós vamos agradecendo ao nosso Criador, a Deus nosso Pai, a Jesus Cristo, nosso Mestre, a Frei Fabiano de Cristo, aos Espíritos amigos, por mais esse encontro. Que luz se faça no nosso planeta, que luz se faça entre os nossos governantes, entre todos aqueles que sofrem do corpo e da alma. Que luz se faça em todas as famílias, que luz se faça dentro de cada um de nós. Nós trouxemos hoje do livro Depois da Vida, que é um livro que tem a psicografia do Divaldo Pereira Franco, e são relatos de vários espíritos. E o relato em questão é um relato de um espírito chamado Antônio Tourinho, e que ele desencarna ali numa situação com a consciência bastante tranquila. Ele pertence àquele grupo de espíritos que desencarna bem, feliz, tendo cumprido da melhor maneira aquilo que ele se propôs aqui na Terra. Então ele chama Provações Abençoadas, esse relato, em que ele nos diz: a vida na Terra, considerada do ponto de vista espiritual, como aliás deverá ser, muda completamente o significado que ela vem apresentando. Aceita o espírito como fator causal, como a causa de tudo, o corpo e a vida fisiológica passam a ser inevitáveis resultados da sua ação. Assim considerado, o sofrimento altera o seu conteúdo e as conjunturas, alegria e dor, prazer e desconforto, modificam completamente a forma pelo qual eles têm sido aceitos. Então vejam que ele inicia dizendo que a vida vista do ponto de vista espiritual, ela muda completamente o significado que ela apresenta. O que significa ver do lado espiritual? É entender ali as razões da nossa existência, aquilo que de fato é importante, aquilo que de fato é essencial. Essa visão de que a vida não se resume exclusivamente a esses breves anos em que nós passamos aqui na Terra, que a nossa estadia aqui, ela é passageira, ela é temporária, E uma vez mais nós lembramos daquela frase que diz que nós não somos espíritos terrenos numa experiência espiritual, mas seres espirituais numa experiência terrena. Então, pensando dessa maneira, as coisas ganham significado porque nós não valorizamos tanto aquilo que parece ser ali as decepções, nós não ficamos tão dependentes ali do sucesso aqui, na medida em que nós entendemos que a vida é eterna, que muitas outras vidas nos aguardam, assim como já tivemos tantas outras no passado, que hoje é o reflexo daquilo que nós plantamos, daquilo que nós fizemos, daquilo que nós pensamos, da mesma maneira que nós estamos construindo o nosso futuro. Então, essa consciência de que a vida não se acaba aqui, isso abre uma nova perspectiva, novas esperanças. Não há mais aquele desespero de viver intensamente, de conquistar tudo hoje, mas a certeza de que tudo é um plantio, e que no momento certo, quando Deus ali achar o melhor, os frutos eles chegam na medida da nossa necessidade e do nosso merecimento. Então ele diz ainda no relato que, partindo-se da premissa que o espírito é o agente gerador, portanto preexistente ao corpo e procedente de uma realidade transcendental para onde voltará, todas as ocorrências na área da matéria constituem lições transitórias com efeito que promoverá a felicidade sem jaça, sem mancha, ou arrependimento tardio. Graças a esse comportamento, as coisas no mundo assumem a importância e adornam-se do valor que nós lhe atribuímos. Então vejam que alegria, dor, prazer e desconforto, elas encontram ressonância a nós de acordo com a importância e com o valor que nós lhe atribuímos. Ele diz ainda: um câncer para um espírito resoluto, decidido, confiante, pode ser encarado como uma bênção. Então vejam, para um espírito confiante em Deus, na vida, um câncer
pode ser uma bênção, né? Não uma desgraça, como naturalmente nós temos essa tendência a encarar, mas se bem vivido, se bem compreendido, essas doenças até mais sérias, elas trazem profundas modificações no espírito, na sua sensibilidade, na sua maneira de ver as coisas. Quantos relatos todos nós conhecemos de pessoas que passaram por graves doenças e a partir dali se recuperaram, né? Ainda que não tenham se recuperado totalmente, mas começaram a ver a vida sobre um outro prisma, sobre uma outra perspectiva, valorizando pequenos detalhes, pequenas coisas, né? Um outro olhar para a natureza, um outro olhar para si mesmo, gratos ali a Deus por terem superado, né? Como foi dito ainda aqui parcialmente, mas superaram, sobreviveram e a vida passa a ter ali um novo significado, uma nova cor, né? Diante daquilo que foi vivenciado, mas que muito ali foi aprendido. Então, se o câncer, por um espírito decidido, pode ser uma bênção, ele diz que pequenas alfinetadas para um temperamento precipitado, desesperado, né, que se analisa, que se assinala pelo desequilíbrio interior e pela ingratidão às leis de Deus, podem representar um infortúnio que leva à loucura. Então vejam, um câncer para uns pode ser uma bênção, enquanto para outros pequenas aflições são desesperadoras, né, podem levar até à loucura. O que para alguém é de vital importância, para outros não se reveste de valor nenhum. Para alguns a doença é maldição e a saúde é uma dádiva de Deus, né? Para aqueles a saúde tem sido um veículo de corrupção e de pesar, enquanto outros consideram a doença como um cadinho purificador, graças ao qual anelam pela libertação. Então nós podemos encarar ali sempre a doença como uma maldição ou a saúde como uma dádiva de Deus, mas sobre esse novo prisma, sobre esse olhar do espírito, a doença não necessariamente é uma maldição, mas ela pode ser uma bênção, né? Como foi dito, se bem compreendida, se bem vivenciada. Não que nós devemos alimentar a doença de forma nenhuma, né? Nós temos que lutar pela saúde, temos que lutar pelo equilíbrio ali físico das nossas células físicas, mas quando ela nos chega, nós temos que nos perguntar quais são os aprendizados que ela tem a nos oferecer, o que não significa alimentá-la, o que não significa sermos ali passivos, mas buscarmos o melhor ao mesmo tempo que nós buscamos ali os aprendizados que ela nos oferece, né? A doença muitas vezes nos leva a ser mais humildes porque dependemos de outras pessoas, né? Percebemos que nós não temos o domínio de tudo, nem tudo que a gente planeja, por mais meticuloso que seja, aquilo pode fugir ao nosso controle. Então a doença ela nos traz sobretudo ali a reflexão sobre a humildade, sobre o autocuidado, né? Porque podemos ali ao longo da vida sermos muito relapsos em relação ao cuidado do nosso próprio corpo. E a doença nos traz essa reflexão. E esse companheiro diz, olha, experimentei de perto muitas vicissitudes, né, muitas lutas, no peregrinar de uma vida modesta na terra. Muitas vezes parecia que as conjunturas conspiravam contra os meus ideais. Isso pode acontecer, né? Nós temos essa sensação de que tudo conspira contra aquilo que a gente deseja, contra aquilo que a gente luta. Lutador, ele diz, eu coletava poucos louros, né? Poucas glórias, poucos triunfos, poucos sucessos. Afatigando-me no trabalho, eu reunia resultados desconfortantes. Insistindo no bem, eu percebia-me sitiado por forças da delinquência, mas em contrapartida conheci o Espiritismo que me deu a verdadeira visão da vida, que é essa de natureza espiritual, ensinando-me onde estava a matriz dos acontecimentos, onde estava a raiz ali do que acontecia com ele, e ao mesmo tempo oferecendo-me os recursos da fé, que são a metodologia para bem o sofrer. Constituir famílias, abraços com a crença restauradora e com as lutas da lapidação moral,
O organismo alquebrado ao largo dos anos chegou na idade madura a apresentar dilacerações que eram provenientes do passado, tais como problemas circulatórios, a visão deficiente, a fala com limitações. No entanto, o espírito resoluto, um espírito firme, confiante. Em momentos de fraqueza, então só retomando aqui, vejam que ele deixa claro que esses problemas físicos que chegaram ali na fase mais madura, problemas circulatórios, visão deficiente, fala com limitação, tinham as suas raízes em existências ali passadas. Em momentos de fraqueza, eu lamentava o apagar da vista, de não poder enxergar. Não pela saudade dos contornos e das cores da natureza, porém pelo impedimento natural de poder meditar nas leituras sadias do Evangelho. Então, para ele doía o fato de não poder ali ler o Evangelho como tantas vezes ele fez. E isso fica para a gente pensar que muitas vezes temos a bênção da saúde, temos a bênção de uma visão que nos permite a leitura e subestimamos e não valorizamos, e não lemos, não ampliamos ali o nosso conhecimento, a nossa lucidez, a nossa consciência pelo estudo. Então nós não podemos desprezar esse recurso bendito que é da visão e a vida que Deus nos oferece. Quando a morte me libertou da carcaça física, abrindo-me os horizontes coloridos da imortalidade, exultante, porque o breve degredo chegava ao fim, anunciou-me uma jornada de liberdade. Então vejam, o espírito que a morte para ele acabou abrindo ali uma nova jornada de liberdade. As consolações que eu acalentara durante a noite da viagem corporal, agora se transformavam em sol que não permitia mais sombra nenhuma pelo caminho. As lágrimas contidas e a resignação preservada nos momentos mais ásperos dos testemunhos desabrochavam agora em sorrisos como botões de rosa osculados, botões de rosas beijados pela tepidez do sol. A pobreza no lar, confiantemente aceita e vivida com alegria, era agora a fortuna que se manifestava como uma abundância interior de paz e nenhuma saudade dos valores que enferrujam e perdem-se. Então vejam que ele passou uma vida ali de dificuldades, de pobreza, no entanto, nunca ali havia a revolta, e essa pobreza material agora se traduzia como uma riqueza ali de paz, de alegria, pela maneira como ele encarou ali as lutas da vida. O filho querido que viajara antes de mim, que havia falecido antes dele, deixando-nos a sua mãe e a mim nos panos sombrios da saudade resignada, agora de braços abertos aguardava-me para dizer entre lágrimas de emoção: seja bem-vindo, papai, de retorno à casa. Então o filho já tinha desencarnado antes e não dá para imaginar o que seja esse reencontro, Quando nós reunimos ali, como ele reuniu novamente do outro lado, a esposa, ele e o filho, que alegria, E essa alegria foi proporcionada porque havia ali essa consciência tranquila. Porque aquelas situações em que alguém parte muito querido e aqueles que ficam desejam desesperadamente reencontrar, até alguns pensam na própria morte, no próprio suicídio, acreditando que assim eles encontrariam mais rapidamente, mas isso é uma grande ilusão, porque abre-se ali um grande abismo entre nós e aqueles que partiram. Então nós temos que deixar nas mãos de Deus o momento ali do nosso desencarne, não alimentarmos esse desejo, lutarmos ali, porque quantas vezes parte alguém tão querido, mas quantos outros ficam aqui na Terra que precisam da nossa ajuda, que precisam ali do nosso apoio, E ainda que não houvesse, ficasse ninguém, a vida é um dom precioso que nós temos que cultivar com esperança, com fé, buscando alegria, mesmo diante ali da perda de alguém que seja tão querido. Ele diz ainda: é verdade que o reino de Deus começa no coração de cada um, e que o império da justiça tem leis soberanas com medidas muito diferentes da legislação ainda equivocada dos homens. Hoje, com a família reconstituída, olhamos os três para o futuro, a esposa, o filho e eu,
bendizendo a fé que nos enriqueceu de esperança e se manifestou na luz da claridade para com o próximo, consequentemente para nós mesmos. Somente compreendendo o significado profundo da vida, as razões do Espírito, é que essa vida tem sentido e conteúdo. Enquanto o homem não se resolver por despojar-se dos atavios, dos antigos hábitos arraigados ali difíceis, enquanto o homem não aprender a valorizar o que realmente há de importância, em detrimento das distrações e dos equívocos, não aprenderá a significação real da existência, vivendo as ociosidades da amargura, do riso e das expectativas, que se desfazem como a névoa. Então ele nos convida aqui para que nós pensemos o que de fato é importante, o que deve ser valorizado. Às vezes sofremos por tantas coisas pequenas que nos tiram sono, a paz, mas até uma pergunta que podemos fazer: o que isso significa daqui a 5 anos? Qual é o peso que eu estou dando para as coisas? E será que eu não tenho ali desprezado, menosprezado coisas que são talvez até pequenas, mas que são essenciais ali para a nossa felicidade? Aquele exemplo quando você pega ali diante de um cavalo, em uma mão você coloca um punhado de milho e na outra mão um punhado de ouro, de pedras preciosas. Esse cavalo vai preferir, Naturalmente o milho que é essencial para ele, não aquilo que brilha, não aquilo que chama mais a atenção, que aos nossos olhos chamaria mais atenção, mas é o exemplo da escolha pelo que de fato é essencial, de fato, que vai nos fazer melhores. Ele diz ainda: eu não pretendo sugerir que se viva na terra o reino da tristeza e desconforto. Olha que interessante. Ele não está sugerindo que nós devemos viver ali no desconforto, na tristeza, na amargura. Não. Ele fala pelo contrário. É desejável que a alegria estue no coração, que ela esteja presente no nosso coração. Que as concessões da ciência e do conhecimento sejam bem utilizados, ou seja, nós podemos aproveitar daquilo que a vida nos oferece, das comodidades, da tecnologia. O que pretendemos referir, ele diz, é a escola dos valores legítimos, em que os usos, os costumes e as coisas significam mordomias que passam, objetivando realidades que permanecem. Ou seja, estamos no mundo material, estamos na Terra, podemos usufruir daquilo que a vida nos oferece, mas sem deixarmos de lado, sem menosprezarmos aquilo que de fato traz a paz, que é a nossa consciência tranquila, que são os afetos que nós cultivamos, são as pessoas que convivem conosco. Então, que aquilo que nos cerca não sejam recursos que utilizamos, que nos beneficiam, mas que eles não sejam a razão primordial da nossa vida. Então, mais uma vez a pergunta: quem somos, o que nós temos feito, o que nós precisamos de fato para nos sentirmos melhores? E tudo isso passa pelo relacionamento com aqueles que Deus colocou ao nosso lado, porque assim nós vamos também estarmos mais ligados ao Pai maior, que é Deus. Ele finaliza dizendo: transitei entre os homens no semi-anonimato da pobreza, no trabalho modesto, iluminado pela estrela polar da revelação dos Espíritos. E aqui estou rendendo graças a Deus pelas suas bênçãos. Antônio Tourinho. Então acho que é um relato bastante interessante de alguém que parte com a sua consciência absolutamente tranquila, que reencontra a família. Então isso é um grande alento e um exemplo, um farol, para que nós também, quando Deus aprouver, quando chegarmos ali o nosso momento, que nós tenhamos também essa passagem tranquila, que nós tenhamos ali as alegrias do outro lado, que eles falam que são intraduzíveis ali para a linguagem humana, tamanha é essa sensação de paz, de bem-estar, Mas esse foi um espírito que, mesmo com tantas lutas, ele cultivou ali a esperança, valorizando ali as coisas boas que a vida poderia oferecer, como a visão, Tantas vezes ali nós não paramos para pensar a bênção que é a visão, e ele valorizava essas pequenas coisas. Então fica para a nossa reflexão.
Que Deus nos abençoe, nos ampare, nos fortaleça. Boa noite a todos. Dando continuidade, então, ao encontro desta noite, nós vamos buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, em que Allan Kardec fala sobre os bem-aventurados os aflitos, né? E é muito interessante que ele coloca causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições, mas, primeiramente, ele coloca as causas atuais das aflições, sabiamente nos ensinando que a vida presente é que deve ser focada. Se existe uma consequência do nosso passado que se reflete hoje, né? Mas é este presente que nos importa. É o que estamos vivendo hoje é que tem o grande significado, são as oportunidades que temos em mãos, né? E com a bênção do esquecimento, a bênção que Deus permite, e assim é, que esqueçamos o nosso passado, acalmando as nossas angústias, os nossos remorsos, as nossas culpas, tendo condições de conviver com aqueles a quem possamos ter prejudicado muito. Mas não nos lembramos, bendita lei de Deus, do esquecimento do passado, não nos lembramos e podemos, no convívio com esse alguém, né, devolver-lhe aquilo que tiramos, né, envolvê-lo num amor que deixamos de dar, e assim por diante. Então, é o presente que tem que ser focado, e é nesse presente que nós cometemos muitas vezes os maiores desatinos por não entendermos a valiosa oportunidade que estamos tendo. Kardec diz num dos trechos que todos os que têm o coração ferido pelas vicissitudes e as decepções da vida interroguem friamente a própria consciência, que remontem passo a passo a fonte dos males que os afligem e verão se, na maioria das vezes, não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, não estaria nesta situação. A quem, portanto, devem todas essas aflições, senão a si mesmos? O homem é, assim, num grande número de casos, o autor dos seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples e menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a falta de oportunidade, sua má estrela, enquanto, na verdade, sua má estrela é a sua própria incúria, é o seu próprio descuido, é o seu próprio desprezo pela vida, desprezo até por si mesmo, podemos dizer assim. E tudo isso, esse estado de coisas pode gerar e tem gerado muita inconformação e revolta, né? E percebemos que isso tem se acentuado muito. As pessoas exteriorizam muito a revolta, o inconformismo, né? Talvez por estarmos vivendo tempos mais difíceis, em que as dores se fazem mais intensas, os receios, os medos do futuro, as inseguranças, inclusive financeira, econômica, está gerando muita instabilidade emocional, né? Trazendo muita inconformação e muita revolta para todo aquele que não se adapta e não consegue vivenciar estas fases, né? Procurando manter ali a tranquilidade, a confiança e a esperança sempre nos corações, né? E no livro Alerta, a Joana de Ângeles nos traz um texto muito interessante sobre o inconformismo e a revolta. Ela nos diz: não me conformo,
Explodem revoltados aqueles que da vida somente esperam vantagens e recompensas, quando surpreendidos por acontecimentos que lhes parecem desastrosos e trágicos. Então, não me conformo. Tomarmos muito cuidado diante de situações que realmente nos descontentam, que realmente nos angustiam, que realmente nos fragilizam. Mas é muito importante que não caminhemos para a inconformação e para a revolta. De nada valem explosões. E esse sentimento desastroso, né? Porque se nos colocamos na vida achando que sempre teremos ali os bons resultados, as vantagens, passaremos por muitas decepções e não conseguiremos lidar com isso, né? Ela continua: Deus é injusto, proferem estentóricos os que se supõem credores apenas de receber dádivas, embora desacisados da vida, somente retiram lucros e comodidades. Muito delicada essa questão. Começamos a achar que Deus é injusto toda vez que a vida nos traz um não, né? Porque muitas vezes nós nos sentimos em condições especiais, achando que muitas coisas não nos alcançarão, que aquela situação favorável perdurará para sempre, porque depende ali do que estamos fazendo, do nosso esforço. Nos esquecemos que nem tudo depende de nós, que podemos estar dando o melhor de nós e muitas vezes o caminho não é fácil, ou o caminho que estava fácil encontra ali uma pedra no caminho, né? Enfim, temos que estar preparados para todas estas situações, para nunca acharmos Deus injusto, porque tudo tem uma razão de ser. E ela continua: Não mereço isto, bradam desatinados quantos são colhidos pelo que denominam infortúnios e desgraças que os desarvoram. Não mereço isso. Por quê? Porque nos achamos em regime de exceção. Achamos que somos merecedores de muitas coisas que os outros não merecem, mas nós merecemos, né? Então eu não mereço isso. Não creio em mais nada. Estridulam as pessoas tomadas por insucessos desta ou daquela natureza, que afinal, se fossem examinadas com seriedade e reflexão, constituiriam ocasião iluminativa, roteiro de felicidade. Às vezes, aquele caminho mais difícil, né? Aquela decepção até do primeiro momento, mas que vai te levar ali a se renovar, se reinventar, se munir de forças novas. E quantas vezes não percebemos a lição que estamos tendo, a oportunidade de aprendizado, de crescimento, em que sairemos mais fortes. E se nos mantivermos nesse estado de fragilidade, faremos isso sim que ela coloca: não creio em mais nada. É a negação de tudo porque as coisas não estão caminhando como idealizamos. E ela continua: o homem teima em permanecer anestesiado pela ilusão, sem dar-se conta conscientemente da fragilidade da organização carnal de que se encontra temporariamente revestido. Então, ela está dizendo aqui que o homem teima em permanecer anestesiado pela ilusão, não percebendo a fragilidade da nossa organização carnal. Graças a essa epidemia, essa pandemia, muitos temos aprendido, né? Percebido, na verdade, a fragilidade da nossa organização carnal, né? Na medida em que um vírus tem trazido tantas mudanças, né?
nos levando a um repensar, a percebermos a fragilidade dos nossos corpos, mesmo quando jovens ainda. Então, é a vida nos ensinando, porque de modo geral, né, quando a saúde, né, se faz presente nas nossas vidas, né, e é normal que em nossas vidas tenhamos longos períodos de saúde, né, de modo geral, então isso pode dar essa sensação para nós de que somos imbatíveis, né, desconhecendo a fragilidade dos nossos corpos, ou colocando na medicina, colocando na medicação, até nas vacinas, né? Colocando ali toda a confiança de que nada nos acontecerá, porque temos acesso a determinadas medicações, temos condições de hospitais melhores, portanto, e sou saudável, portanto, o meu corpo não será atingido. E a vida nos prova constantemente que não é assim, né? Que muita coisa nos escapa, porque há outras causas que desconhecemos. Continua ela: cada um por si mesmo a si concede privilégios, é o que falávamos. Cada um se concede a si mesmo, né, privilégios e se faculta méritos que não possui. Examinassem melhor a vida, verificariam que as ocorrências do trivial que atingem os outros, a eles também alcançarão, procurando preparar-se para enfrentar com dignidade quaisquer injunções ou dissabores que são igualmente transitórios, né? Então, aquilo que alcança o outro e tanto nos choca, a nossa tendência é acharmos que não merecemos isso não vai acontecer. Prefiro não saber, informam as pessoas passadistas quando convidadas ao exame da vida menos densa. Então, sempre chegam convites para que refletamos, conversemos sobre a imortalidade da alma, a continuidade da vida, o que realmente nos espera, né? O que é partir para a pátria espiritual. Então são questões que de quando em quando ali estão sempre palpitando nas conversações, numa página que lemos. Então, não há como fugirmos a esta reflexão. Mas ela está dizendo que muitos preferem dizer: prefiro não saber. Não interessa o que vai acontecer após a vida da carne, né? É uma fuga para continuar ali num estado de mornidão, digamos assim. Oxalá fosse quente ou frio, mas ficamos num estado de mornidão, que é a nossa zona de conforto, e assim vamos tocando os nossos dias. Mas muito lamentaremos as oportunidades perdidas de aprendizado, porque toda oportunidade desprezada traz graves consequências. Não consigo acreditar, excusam-se as criaturas invitadas ao esclarecimento imortalista como se estivessem indenes ao fenômeno da cessação da vida biológica. Irei aproveitar o meu tempo gozando, justificam-se os imediatistas ante qualquer referência à meditação, à caridade, ao sacrifício. Quem de nós não viveu tempos assim, que fugia dessas reflexões, ou ainda abrimos brechas para momentos, para dias, até mais, de repente, em que não refletimos, em que deixamos para um segundo plano essas questões, né? Isso é muito comum. É natural que, visitados por acontecimentos não habituais, no canhenho das suas conveniências,
derrapem no inconformismo, no desespero, na alucinação. Então, se não sabemos conduzir as nossas vidas, nos sentindo privilegiados, nos concedendo privilégios que estamos longe de ter, porque ninguém está em regime de exceção aqui na Terra, né? Claro que com as situações, as vicissitudes, as lutas mais árduas que a vida nos traz, é claro que poderemos, infelizmente, nos revoltarmos muito, porque temos nos esquecido dos ensinamentos, né? Se lembrarmos agora Jesus falando, lança-te ao mar alto, e a rede veio cheia de peixes, mas Jesus ensinava para todos os tempos. Uma situação imediata trazia um ensinamento para todos e em todos os tempos. Então, lança-te em mar alto. Ouvindo esse conselho, quantas vezes na vida nós temos que nos aprofundar mais? Aprofundar mais, aquela prova exige de nós um aprofundamento maior, até um aprofundamento de trazer à tona uma sensibilidade mais apurada para que consigamos perdoar, tolerar, lidar com as situações, né? Trazendo lá de dentro nesse mergulho mais fundo, penetrando mais naquele mar alto da vida, para emergirmos, né? Mais satisfeitos, com mais segurança, superando essas dificuldades maiores. Então, a ação inexorável do tempo, entretanto, aguarda a todos e modela-os, submetendo-os. Então não tenhamos dúvida que vamos aprender, né? Deus tem os seus mecanismos, que procuremos aprender por nós mesmos, facilitando todo esse aprendizado e assim evitaremos muita dor. Mesmo quando se pretende fugir da situação a que se vai arrojado, cai-se na realidade da vida que predomina em toda parte. Recebe, então, finaliza ela, já partindo para a finalização, recebe o insucesso como fenômeno normal nos tentames do teu processo evolutivo. Não te consideres inatingível. Acostuma-te à fragilidade do corpo e às necessidades de crescimento como espírito que és. Nenhuma dor te alcança sem critério superior de justiça. Sofrimento algum no teu campo emocional que não se acabe, sofrimento algum no teu campo emocional que, se não acabe, deixando o resultado do seu trânsito. Então, não há sofrimento que não passe. Utiliza-te das ocorrências que te trazem dor para crescer e não te apresentes inconformado. Jesus, que veio à Terra exclusivamente para viver e ensinar o amor sem qualquer culpa, nasceu em modesta gruta, passou pelo carreiro de inumeráveis injunções e partiu numa cruz sobre apupos e malquerenças, volvendo, no entanto, sol divino que é, em insuperável madrugada que dura até hoje, para que ninguém reclame, nem se revolte, nem se inconforme ante as ocorrências dolorosas do mundo. Ficam para nós, então, essas lições, com muita gratidão a Deus, rogando ao Pai que todos nos sintamos envolvidos nessas vibrações amorosas, sentindo as bênçãos que recaem sobre todos nós. Permita, meu Pai, que tragamos em nossos corações a calma e a tranquilidade daquele que busca sempre o melhor nas suas lutas, nas suas questões. Que a nossa vibração amorosa nos envolva a todos. Graças te damos
Pai bendito, Jesus nosso Mestre, Frei Fabiano de Cristo. Tenhamos uma noite de paz.